O que nós queremos é que as pessoas que verdadeiramente se interessam pelas matérias, e neste caso pelas artes e pelos ofícios, pelo artesanato, pelas artes populares, pelo bordado de Castelo Branco, que nos procurem e que conheçam melhor as etapas de produção. Nós procuramos sempre, a nossa estratégia de desenvolvimento da Idenha, valorizar o nosso principal ativo, que é o património. E também no património histórico-cultural fazia muito sentido que nós pudéssemos procurar um reconhecimento desta nossa riqueza cultural. A candidatura foi apresentada pela Câmara Municipal por causa do bordado, candidatura ao bordado de Castelo Branco, que é magnífico, como toda a gente sabe, mas desde logo a Câmara percebeu que seria importante a nossa presença e também entrar na candidatura a nossa parte, porque, diria eu, bordados há muitos, o bordado de Castelo Branco é bonito, mas fomos informados de que com a junção desta parte em que entrava a própria seda, era feita aqui, para o bordado, em que essa seda, em que trabalhava na preparação para essa seda, entrava um projeto inclusivo na área da deficiência, que também é muito importante e raro. Aliás, eu julgo que é o único, será o único, não tenho conhecimento mais nenhum. Ora bom, isto tudo veio favorecer e levar a que a candidatura do bordado fosse enriquecida. Esta preocupação deste projeto foi, de facto, projeto para darmos atividade aos nossos jovens, envolvê-los, mas, ao mesmo tempo, havia um sonho que pensámos, temos aqui o Centro de Ciricicla, as pessoas querem vir ver como é que se desenvolve o bicho da seda. É um museu que veio valorizar imenso a cidade, a região, mas também, ao mesmo tempo, é um contributo grande para a instituição. Estamos perante um projeto que tem diversas dimensões. Eu diria que uma das dimensões é a dimensão social, através de uma parceria de grande proximidade com a APP-ACDM de Castelo Branco. Dentro dessa dimensão temos a questão da sustentabilidade, porque nós não podemos esquecer, para chegarmos ao bordado de Castelo Branco, temos que produzir a seda, nos permitem incluir pessoas que de outra forma, enfim, teriam alguma dificuldade de enquadramento social, mas que aqui fazem parte de um projeto grande, de um projeto maior, de uma causa maior, que é, efetivamente, Castelo Branco como uma cidade inclusiva, uma cidade sustentável, uma cidade onde temos um conjunto de oportunidades também para os mais diversos públicos. O que nós queremos é que as pessoas que verdadeiramente se interessam pelas matérias, e neste caso pelas artes e pelos ofícios, pelo artesanato, pelas artes populares, pelo bordado de Castelo Branco, que nos procurem e que conheçam melhor as etapas de produção, e isso também traz-nos conhecimentos, traz-nos mais-valias e torna também este território não um território, digamos que de massas, mas um território que em si mesmo tem um conjunto de atividades que são elas mesmas sustentáveis. O povo sem identidade é um povo sem nada. E o trabalho que nós desenvolvemos na Filarmónica apanha um pouco toda essa tradição e todo o concelho. Não é um trabalho localizado em Idenha Nova, é um trabalho localizado em todas as freguesias do concelho, desde a Academia de Artes à Universidade Sénior. Tudo anda à volta da tradição. A Universidade Sénior é claramente na área da música e tudo anda à volta da tradição, da música, da recolha, e a Filarmónica faz também um trabalho importante no desenvolvimento e na investigação da música tradicional, que vamos colocando no Centro de Recursos da Memória e da Música para depois transmitir às gerações futuras. Nós procuramos sempre, a nossa estratégia de desenvolvimento da Idenha,
valorizar o nosso principal ativo, que é o património. O património natural, que é de facto uma enorme riqueza. Hoje somos Geoparque Mundial da Unesco, também foi o primeiro em Portugal, e também no património histórico-cultural fazia muito sentido que nós pudéssemos procurar um reconhecimento desta nossa riqueza cultural, e daí terem surgido projetos tão interessantes como o Boom Festival, o Festival Internacional de Músicas Antigas, diferentes orquestras que têm aqui a sua residência artística, de música clássica, barroca, mas grandes trabalhos feitos pela Filarmónica Idanhense, e portanto trabalhamos hoje com toda esta nossa estratégia para ter uma longa vida com qualidade de vida. Quando falamos na estratégia de desenvolvimento sustentável, obviamente falamos nas atividades económicas que diretamente a cultura traz, com todos os eventos que fazemos, mas também, de uma forma muito essencial, a atividade turística. Hoje crescemos de uma forma muito significativa. Toda a programação que temos da Cidade Criativa da Unesco na área da música, em rede com todas as outras cidades em Portugal e fora de Portugal, permite-nos ter uma agenda cultural de 1 de janeiro e 31 de dezembro muito rica, o que tem contribuído para a atratividade do território, mais turismo. As nossas unidades hoteleiras beneficiam com isso, a nossa restauração, também o nosso comércio, com os nossos produtos biológicos da bioregião de Idanha. Tudo isto tem sido, em articulação, um processo importante para invertermos aquilo que era até há pouco tempo um território com pouca densidade populacional e assimetrias fortes e saída de população. E agora estamos a conseguir inverter o processo.